ver como é que está o dia seguinte do Tricolor com o Fernando Caetano. Olá, amigos dos canais Fox Sports. 12 horas depois da derrota para o Colón pela Copa Sul-Americana, o São Paulo já voltou ao trabalho. A equipe se reapresentou e já começou a preparação para o clássico de domingo contra o Vasco no estádio do Morumbi. Hoje nós não tivemos entrevista coletiva por aqui, mas ontem, após a derrota para o Colón, o técnico Diego Aguirre falou sobre a polêmica envolvendo o zagueiro Ortiz do Colón e o atacante Diego Souza do São Paulo, que trocaram agressões durante a partida. E eu não vi o lance de Diego, mas ele me falou que recebeu soco de jogador de Colón y que él perdió por un momento el foco en un juego y que cometió una agresión que no puede acontecer, mas aconteció. São Paulo e Colón agora voltam a se enfrentar pela Copa Sul-Americana só no dia 16 de agosto, lá em Santa Fé. Agora o Tricolor pensa no Campeonato Brasileiro. Nesse domingo, o clássico contra o Vasco no Morumbi, a torcida animada com a vice-liderança da competição, mais de 35 mil ingressos já vendidos antecipadamente. E o técnico Diego Aguirre, que não poderá contar com o zagueiro Anderson Martins, que está suspenso, por outro lado, terá os retornos do goleiro Sidão, do zagueiro Arboleda e também do meia Lisiero. Os três que foram poupados contra o Colón agora reforçam o São Paulo no clássico contra o Vasco, assim como o meia Jusilei, recuperado de um estiramento na virilha. Com informações do São Paulo, direto do Centro de Treinamento da Barra Funda, Fernando Caetano para os canais Fox Sports. Maravilha, Caetano, muito obrigado pelas informações. O Abel está aqui do meu lado e a gente falava o seguinte, a Sul-Americana do ano passado, Defensa e Justiça, surpreendeu e tirou o São Paulo. Agora vem o Colón, São Paulo, o Ribeirão faz questão de mostrar alguns números, já não vamos mostrar com o Ribeirão. Agora vem o Colón, se segura na zaga, Abel, e consegue vencer o jogo por 1-0. Precisa tomar cuidado o time de São Paulo, apesar de ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro, mas nesse torneio internacional tem que tomar cuidado. Olha, apesar do resultado, acho que o São Paulo, continua achando que o São Paulo tem mais time que o Colón, teve mais oportunidades e acabou levando um gol ali no chute de fora da área, a bola ainda desviou no Hudson antes de entrar, a gente está vendo aí os lances, o São Paulo teve oportunidades para vencer o jogo, quer dizer, criou, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Que, aliás, continua sendo um detalhe importantíssimo nesse jogo chamado futebol. É o que vale. Então, muita gente vai dizer, não foi merecida a vitória dos argentinos. O futebol ainda é um jogo que a eficiência nas finalizações resolve o jogo. O São Paulo criou muitas chances, não fez o gol. Essa foi uma das poucas chances também criadas pelo Colón, além do gol. Eu acho que o São Paulo tem condições ainda de conseguir essa classificação. Obviamente ficou muito mais difícil, vai jogar fora de casa, vai jogar na Argentina, lá em Santa Fé, vai ter que jogar muita bola e ser eficiente nas finalizações, porque senão vai amargar aí mais uma eliminação para uma equipe argentina na Sul-Americana, como foi contra o Defensa e Justiça. É um campeonato muito importante para o time do São Paulo, a Conmebol Sul-Americana. Ribeirão, você quer falar sobre o que do time do São Paulo? O que é que você quer chamar a atenção? A gente tem alguns números do São Paulo e nessa partida contra o Colón a gente vai perceber que o time teve muito mais posse de bola do que o adversário. 64% do tempo o São Paulo teve a bola, acabou derrotado. E a gente vai reparar que nos jogos anteriores o São Paulo conseguiu bons resultados tendo menos posse de bola. No 2-0 contra o Cruzeiro fora de casa, na vitória para cima do Flamengo também fora de casa. Contra o Corinthians, na vitória no Clássico, ficou bem equilibrado. O São Paulo teve 51%, teve um pouquinho mais de posse de bola do que o Corinthians, mas na maior parte do tempo também esperou o Corinthians para contra-atacar. O São Paulo é um time de contra-ataque. O São Paulo, com a posse de bola, está tendo dificuldade para armar e criar as melhores oportunidades de gol. Então ontem, com 64% do tempo com a bola, o São Paulo não teve como contra-atacar. O time tinha que trocar passes, esperando o momento certo de dar o bote num espaço que a defesa do Colón desce. Não deu.
Então o São Paulo teve dificuldade. O São Paulo tem já um time bem montado pelo Aguirre, mas ainda é um time em construção. Então requer mais repertório. É algo que o Aguirre pode criar ao longo dos próximos dias, próximas semanas, próximos meses. Então o São Paulo tem que se preocupar, sim, quando pega um time fechadinho. Quando o São Paulo fica mais tempo com a bola, tem mais dificuldade. A velocidade pelos lados é que tem sido característica do São Paulo, principalmente nos contra-ataques. Ou seja, o adversário tem mais a bola e o São Paulo espera o desarme para contra-atacar e ser eficiente assim. Tem que se preocupar também com os nervos, né? Com o controle. Que a gente viu o que aconteceu no jogo de ontem, o Diego Souza com o Ortiz, um deu um soco, o outro deu um chute, e o Brenner também, que acabou sendo expulso. Quer dizer, é uma coisa super antiga. Se tivesse árbitro de vídeo na Sul-Americana ontem, ele deveria ter sido expulso. O Diego Souza, exatamente. A gente viu ali o lance. Catimba, provocação de times argentinos, jogadores brasileiros, aliás, o Diego Souza, que é bem experiente, já deveriam estar habituados. Então, vamos só pontuar o seguinte, tá aí o Diego Souza, eu vi lá na área, o que foi, uma cotovelada no Diego Souza, foi isso que aconteceu na área? Isso. Aqui, ó lá, olha o que aconteceu. Isso foi uma agressão nele, não Também seria expulso se tivesse o árbitro de vídeo. Antes do lance. Isso. Tá certo? Isso. Então, ok. O que não justifica o revide. Depois claro. Claro, seria motivo também para expulsão. Não, eu só chamei porque a gente estava falando a respeito desse lance do que fez o Diego, mas faltava chamar atenção para aquilo que ele sofreu também dentro da área. Sim, o jogador deveria ter sido expulso antes. Mas o Diego correu o risco, né? O árbitro não viu, aí ele foi lá depois revidar. De repente o árbitro poderia ter visto. E evitado isso. Poderia ter visto, estou dizendo agora, ó, quando ele chuta, que foi depois. Isso. E se o árbitro tivesse visto, ele teria recebido o cartão vermelho. Rapaz, né? Que pancada, hein? As duas, né? Aquele recebeu e aquele deu também, olha aí, ó. Mas esse Chegou é o detalhe. chegando, hein? Com vontade. Na Copa Sul-Americana ainda não tem uso do VAR, como tem agora na Copa do Brasil. Aí o Brasil está na frente, né? Exatamente. Aí o Brasil está na frente.